Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui de volta com mais um Professor Zaineg Entrevista no Lê em Campo. Esse projeto que eu não me canso de falar que é sensacional, do nosso querido amigo Andrei Kampf. Hoje estou recebendo a doutora Fabiana Vilela, que teve uma atuação fortíssima no direito esportivo. Eu falo sempre do meu programa lá na TV Justiça, né? E ela foi uma das primeiras entrevistadas, isso no começo, no meados dos anos 2000. Não tinha muita gente no direito desportivo, e principalmente mulher. Verdade. Você foi, acho que, uma das primeiras, eu me lembro bem. Você e a Simone Piloto, que é lá de São José dos Campos, depois começaram a aparecer mais meninas e hoje as mulheres mandam no direito desportivo, né? Pois bem, e a Fabiana é advogada, mas ela deu uma migrada para uma outra área, que é a área do desenvolvimento humano. Então eu vou conversar com ela sobre, primeiro, como ela entrou no direito desportivo e saiu, e como que agora ela volta falando de desenvolvimento humano na área do esporte também. Então, muito obrigado por você vir aqui gravar conosco essa entrevista, em meu nome, em nome do Lê em Campo, e muito bom te ver. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, né? Agradeço o convite, é sempre uma honra participar dos seus programas. Lá em meados de 2000, como você mesmo falou, a gente falou na época era sobre direito de imagem, a coisa estava começando, né? Estava borbulhando na área do direito desportivo, porque eu sempre fui apaixonada por esporte, né? Sempre fui uma pessoa que teve muito envolvimento com esporte desde pequena, no começo como atleta, depois como fã e em terceiro lugar como profissional. Eu atuei durante muitos anos, foram praticamente 10 anos atuando no direito desportivo e na advocacia em geral. Mais de uns anos para cá, né, veio assim da minha essência, algo que eu me conectei porque eu sempre fui apaixonada pelo ser humano no geral, né? Tanto que a gente que trabalha no direito, a gente vem dessa formação da área de humanas, e porque justamente a gente gosta de lidar com pessoas, gosta de contribuir na resolução de conflitos. Então, o que eu migrei, que eu brinco, eu falo, eu migrei da resolução de conflitos jurídicos, de contribuir com as pessoas nessa área, para a resolução de conflitos internos. Né? Mas você sabe, eu também te falei, né, tô trabalhando nessa área fora do direito, eu tô tentando mudar o termo migrar, porque quando eu falo migrar, eu também falo isso, eu falo, tô migrando, não é isso, a gente tá acrescentando. Acrescentando, porque exato. eu, como eu te falei antes de começar, né, fiz uma pós em ciências humanas e tenho falado sobre gentileza, inteligência emocional, mas realmente é uma área apaixonante. Você falou uma coisa bem interessante, né? No direito são ciências humanas aplicadas. Exato. Então, ciências humanas. O difícil é você ver um engenheiro que vai querer tratar disso. Aqui não é nenhuma crítica, que hoje qualquer coisa que fala já vão levar para o lado ruim. É que cada um tem, sei lá, um dom, né? Outro dia eu vi um filósofo falando, não existe dom, que existe dedicação, esforço. Mas eu acho que ele não está muito certo, não. Porque, veja, futebol. Não adianta, o sujeito não nasceu com o dom para jogar futebol, não vai jogar futebol. Com certeza. Não tem jeito, com né? certeza. E quem tem a mente voltada para exatas, ele fica com outra visão de mundo diferente da nossa. Mas me conta uma coisa. Você estava lá, você foi para o direito esportivo, porque gostava de esporte. Você jogava o quê? Basquete ou vôlei? Eu já joguei os dois, né? Dois. Mas você é baixinha, né? E durante muitos anos também eu era excelente em natação, né? Só que eu sempre fugia da competição. Nunca foi a minha praia, a minha competição. Eu queria me divertir, eu fazia por prazer. Né? E na hora que me colocavam nas competições, eu ia meio contrariada e muitas eu fugi, inclusive. É mesmo, olha que interessante. Quando era bem nova. Nunca me senti confortável competindo. Você gostava da prática desportiva de forma lúdica apenas. Exato, Eu exato. queria saber disso é melhor. Você queria estar na piscina ou na quadra se divertindo. Tá, e essa diversão você traz pra vida? Eu trago pra vida, com certeza. Daqui a pouco ela vai passar a página dela no Instagram, vocês vão ver que legal. Cada postagem muito bacana, né? Sempre alegre, com esse sorriso. E aí você entrou no direito desportivo. Fala, você ficou 8 anos no direito desportivo? Eu fiquei somando toda a época que eu atuei no direito desportivo, deu praticamente 10 anos. 10 anos.
atuando no escritório, eu tinha um sócio e a gente atuava muito junto às federações, né? Eu participava da Federação de Automobilismo, Federação de Karatê. Então a gente era pro lado dos clubes e federações. Eu atuei muito pouco com atletas. Então era outra parte, era dos empregadores, né? Porque você vê, as instituições. Você deve ter percebido que estava uma leva de garotada, né? Sim. Muitos aqui vão ficar surpresos. Não, nunca ouvi falar na Fabiana, onde é que ela estava? Mas ela é precursora do direito esportivo. Todas as pessoas que gravavam comigo nos anos 2000, a gente fala no começo do século. Verdade, isso é forte, hein? Isso é forte, isso é perigoso. Aqui eu falo, aquele programa, eu e todos que participavam, que nós demos uma grande visibilidade para o direito esportivo, Sim. porque eram poucas pessoas, pessoal. Hoje tem IBDD, SBDD, academia, tem cursos de graduação, na graduação tem direito esportivo. Na época a gente tinha tido uma pós-graduação apenas. Sim. Hoje tem várias, eu coordeno uma que é online, tem mais de 1000 alunos pelo país. Ou seja, difundiu enormemente. Então, naquela época, a única pós-graduação que tinha foi, inclusive, onde nós nos conhecemos, né? IBDD. Que era do IBDD, que o IBDD estava iniciando Foi a também. primeira, lá em São Bernardo. E nós éramos poucos, então todo mundo se conhecia, Você né? sabe que eu tenho uma imagem daquela sala, realmente, a mesa do professor era um pouquinho maior, cabia ter dois docentes, e eu voltei dar aula lá em São Bernardo. Mas eu lembro que era um grupo pequeno, era você, Martorelli, quem mais? Acho que o Dr. Walter Pitino, que era do Cineclube. Sim. Tinha 15 alunos, se muito. Então eu falo, pessoal, eu me coloco aqui, mas todos nós naquela época fomos aqueles que nós desbravamos o direito desportivo, né? Falava que trabalha com direito desportivo. Direito desportivo? Era até falar, isso é gente que não gosta de estudar, né? As pessoas não entendiam qual que era exatamente a atuação, né, do direito desportivo. Né? Praticamente não nenhum. Tinha, era a doutrina, e hoje, barbaridade. Aí você foi... O que fez você deixar essa área? Por que entra não larga? Então, foram os próprios rumos que a minha vida foi tomando. A gente fala que muitas vezes a gente vai dando alguns passos, vão vindo outras oportunidades, quando a gente vê, tudo muda, né? Então, se eu te disser exatamente o que aconteceu, foi muito até curioso, porque foi em 2012, eu passei, vamos dizer assim, por uma virada total de vida. Foi uma fase que eu comecei a questionar tudo que eu estava fazendo, o que tinha ou não sentido. E outra, né? Quando a gente entra, mesmo nas áreas... E o direito tem muito disso. Você leu Viktor Frankl, por acaso? Já li, sim. Sentido da Vida? Você está falando, eu estou lembrando aqui do que é bem por aí. Especialmente áreas no direito, a gente vem com aquela ânsia, com aquela paixão, com aquela sede de justiça, de ver, fazer o certo. De fazer o correto. E muitas vezes quando a gente se depara com os bastidores disso tudo, com o dia a dia, nem sempre é como a gente imaginava, né? Verdade. E às vezes a gente quer fazer o melhor ali e não consegue pelo próprio sistema, exatamente. E eu, dentro dos meus valores, o valor de justiça, ele é altíssimo, né? Eu tenho essa coisa de não conseguir lidar bem com a injustiça. E com falta de ética. Com falta de ética, com deslealdade, enfim, uma série de coisas aqui. Enfim, com o podre da alma humana. Que a gente sabe que em todas as áreas, em todos os lugares a gente encontra. Basta a gente conhecer um pouco mais, né? E mais uma coisa também que pra mim pega muito no direito, né? Eu tenho até tatuado aqui a balança da justiça. E o que pesa aqui na minha balança é o coração. Olha, gente. Porque é o meu lado humano que grita mais alto. Então, nos últimos anos eu via pessoas que muitas vezes sentavam na minha frente ali precisando da minha ajuda como advogada e tendo em mim o último recurso para fazerem o que era a justiça para elas. Então você tá lá, você tem todo um preparo, você tem anos de investimento na profissão, no estudo, você se capacita para aquilo e faz o seu melhor, você entrega o seu melhor para aquele que te procura.
Porque você se vê como um meio daquela pessoa acessar o que ela precisa. Só que muitas vezes, né, a gente se decepciona com os resultados que vêm. Essa coisa a justiça é imparcial, né? Será que existe imparcialidade onde existe um ser humano atuando? Mas você sabe, uma vez eu dava aula na graduação ainda, que eu já só estou dando aula num curso de mestrado e nas especializações. Tá. Não que eu não queira, eu gosto ainda de graduação, é o tempo que não dá. Mas um aluno falou uma coisa uma vez, eu falei, o juiz julgou assim assado. Aí falou, doutor, mas isso não está, professor, isso não está certo, né? Isso foi injusto. Eu falei, sim, foi. Mas não tinha que ser justo? Eu falei, mas quem julgou foi o juiz. Sim. Mas foi o juiz ele não tem que ser realmente justo? Eu falei, teria, mas ele é ser humano. Então, ser humano, eu lembro quando eu fiz o pós-doutorado, eu tive uma aula lá na Espanha, que era a ideologia e o julgamento dos processos. Não tem como você não... Bom, agora eu vou julgar, eu vou esquecer que eu sou cristão, que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, se eu acredito ou não na vida eterna, porque não, alguém fala, eu, enquanto juiz, não, isso eu acho uma bobagem, a gente... Até eu falo isso, não, enquanto advogado, como advogado, acho tal coisa, não, você acha que é um ser humano. Sim. Não é? Mas, sei lá, mas peraí, mas você se desgostou mais com o direito e com o meio desportivo. Então, o meio desportivo foi justamente com relação a todas essas coisas de ter contato com os bastidores. Então, como era uma área que eu atuava por paixão, né? A paixão ela foi sendo abalada quando eu fui conhecendo o funcionamento de algumas coisas que estavam vindo de encontro aos meus valores e princípios, sabe? E aí, aquela hora que você não dorme bem, fica deprimido, para de comer ou come mais. Exato. E começa a influenciar, sim, pega no nosso emocional. A gente, muitas vezes, infelizmente eu sou assim, eu tenho advogados, amigos, advogados, colegas que falam, não, é problema do outro, eu fiz a minha parte, é o meu trabalho, mas eu não penso dessa forma. Não é assim. E eu trago pra mim, muitas vezes, como se fosse uma causa pessoal minha, e isso começou a me fazer mal. Né? Começou a me fazer mal. Só que eu acreditava que era o quê? Ali no ambiente esportivo. Então, eu me afastei do ambiente esportivo. E ficou só no direito de daí foi um ano de rompimento com tudo que eu estava fazendo. Foi um ano que eu me divorciei depois de 18 anos de casada. Eu terminei uma sociedade de 8 anos, que era a minha sociedade dentro do direito desportivo. E daí eu fui para uma busca de resgatar quais eram os sonhos da Fabiana, por que ela foi buscar o direito, o que ela queria. E daí eu comecei a estudar para concurso, porque foi isso que me fez entrar na faculdade, né? Eu queria eu era apaixonada pela Polícia Federal, eu queria ser policial. Então eu fui resgatar tudo isso. Só que uma reflexão que eu fiz há pouco tempo, eu já estava com 30 e poucos anos e de repente eu rompi com tudo que eu tinha feito até então e fui tentar resgatar sonhos que eram de uma Fabiana adolescente, muito jovem. Então, a hora que eu comecei a caminhar, que eu comecei a perceber que, peraí, não dá mais, não é por aí também, né? E aí você foi trabalhar com desenvolvimento humano, você foi estudar... Isso, a princípio eu continuei advogando, só que eu fiquei na área, daí eu já voltei para a área que era a minha segunda expertise, que era a área civil, né? De contratos, daí direito de família, que eu fiz várias especializações nessa área também. Mas daí no próprio direito de família, por a gente muitas vezes ser 90% psicólogo e 10% advogado, né? A gente começa a lidar mais fortemente com os conflitos humanos, né? A lidar com a falta de inteligência relacional que o ser humano tem, né? Esses conflitos. Mas a área trabalhista não foge muito não, viu? Olha, eu vou dizer um negócio que esses livros aqui são testemunhas das angústias das pessoas que eu atendo nesta sala. E eu dou muito do meu tempo pro lado pessoal. Os meus sócios, eles vêm, fazem o feijãozinho com arroz do direito, e aí eu fico a tarde toda, às vezes, conversando com o cliente, só queria falar, só queria desabafar. Ou que perdeu o emprego e está se sentindo injustiçado. E empresário também que fala, poxa, mas essa ação, eu tentei fazer tudo direitinho, não é verdade, está todo mundo angustiado. Tá. E se a gente não tem um preparo emocional, e eu falo isso há muitos anos, por viver há quase 40 anos na vida acadêmica, as faculdades de direito algumas já tem,
psicologia. Porque a gente sai, eu no meu caso, com 23 anos já era advogado. Imagina com 23 anos atendendo pessoas casadas há 18 anos, com a angústia de terminar um casamento que tinha praticamente a minha idade. Quando eu nasci já era casada, em alguns casos, ou casado. Sim. E aí é pesado. Eu acho que todo mundo que leva a sério pensou em desistir. Porque eu falei, não dá pra mim, a área criminal, que no começo fazia tudo, né? Sim. Aí você vê a pessoa atrás das grades, e você quer tentar libertá-lo, você não vê o que ele fez pra estar lá. Não é fácil, a advocacia, o direito em si, né? Que Sim. julgar também não é nada fácil. Mas vamos falar, e aí o desenvolvimento humano? Aí você se encontrou, e agora nós vamos solucionar tudo, agora o mundo vai ficar bonito. Só que a gente... Agora eu cheguei para consertar tudo que Deus não consertou. Mas a gente chega com a consciência de que a hora que você entra nessa área, primeiro, que a hora que você é picado pelo bichinho do autoconhecimento, eu sei. Nunca mais você se livra disso, né? Essa construção aqui, ó, de uma biblioteca de livros é sobre isso, né? A gente começa a querer ler cada vez mais, se aprofundar mais, fazer mais e mais cursos, porque realmente é apaixonante e a gente entender que o ser humano é como se fosse uma cebola, né? Então a gente tem cascas. E essa história da gente querer resolver todas as questões do mundo, na verdade ela começa por nós, né? A gente percebe que, peraí, não é bem assim. Seja a mudança que você quer ver no mundo, Exato. Né? E é um processo que ele não é gostosinho, né? Claro, é um processo de você olhar para dentro e entender e encarar as suas dores, as suas dificuldades, o que é mais desafiador e mergulhar naquilo. A gente vai agora trazer para o esporte. Tem um rapaz aqui, que está aqui trabalhando na técnica, filmando, que uma vez, talvez ele não se lembre disso. Luciano Luiz, narrador, e eu tive, ainda tenho a honra, né, de vez em quando trabalhar lá comentando jogos com ele. Teve lá uma situação do Neymar, não sei, Luciano, se você vai se lembrar disso. E alguém falou, pô, o cara ganha não sei quantos milhões e ele faz isso. Olhando lá para baixo, ele jogava acho que no Santos ainda. Aí o Luciano falou uma coisa, você vê, Luciano, de vez em quando você fala uns negócios que eu guardei, você vê? Ele disse o seguinte, não é o dinheiro que faz o cara ficar maduro, é o tempo que vai passar, não adianta ele ganhar tudo isso. O Luciano estava certo? O que você acha? No esporte, o dinheiro por si não adianta nada. Não. Ele não vai... Porque eu digo, né? A pessoa pode ler, estudar 10 horas por dia, 5 anos seguidos, vai saber tudo de direito, vai passar no concurso, mas tem uma coisa que ela só vai ter com o tempo, ou seja, experiência. Experiência, exato. Experiência, né? Porque você querer resolver problemas, eu uso muito isso aqui que eu vou te dizer. A comparação, querer resolver problemas apenas com doutrina é a mesma forma que você querer matar a fome lendo o cardápio. Com certeza. Né? Mas no esporte, então, o Luciano estava certo, porque ele falou, não adianta ganhar hoje, que ganha uns 3 milhões de euros por mês, e ele vai estar lá jogando na Copa do Mundo, dentro do campo, às vezes está desequilibrado, alguma confusão. Poxa, mas ele ganha 3 milhões e meio de euros por mês, isso daí não o faz, por si só, não faria já um cara equilibrado e tratar. O que você acha disso? Você vê como as pessoas estão completamente perdidas, né? E com valores distorcidos do que realmente é a vida, a essência das coisas. Uma coisa que eu sempre falo, porque nós seres humanos, a gente tem uma série de crenças com relação ao dinheiro, uma série né, muita gente trabalha muito com escassez e tem essa visão errada. Por quê? Porque o dinheiro, ele nada mais é do que uma energia de troca aqui para o mundo material, para o mundo que a gente vive. Se tiver 2 milhões de dólares numa valise, o avião caiu numa ilha. Sim. Você ficou o único sobrevivente, né? Com aquele dinheiro, você vê para quê? Exato. Para pôr fogo, para fazer... para te aquecer, para esquentar a comida, né? Vou fazer uma análise aqui, aproveitar, né? Me diga uma coisa. Tem gente que é tão pobre que só tem o dinheiro, né? Sim. O dinheiro só é um negócio, é um problema a menos que a pessoa tem, e às vezes é um a mais. Sim. Ela continua com as angústias, com os problemas. O dinheiro, na verdade, como ele é só essa energia de troca, ou seja, ele é o pagamento pelo seu tempo de vida. Você está dedicando seu tempo de vida a algo e você recebe ele em troca para pagamento. Então o dinheiro é neutro. Não existe positivo ou negativo na energia do dinheiro. Então muitas
pessoas têm a crença de que, depois que ganhou dinheiro, a pessoa ficou arrogante, agora trata todo mundo mal. Na grande verdade, o dinheiro ele é só uma energia potencializadora daquilo que a pessoa já é. Se ela for boa, vai dividir com os outros. Se ela for uma pessoa má, exato. usar pro mal. Ele só potencializa, né? Por isso que a importância, e aí a gente chega nessa parte da inteligência emocional, é que as pessoas tenham essa base de formação, esse entendimento. Como você falou, agora algumas universidades já têm curso de psicologia, já estão dando... Mas esse suporte, ele tem que vir da infância, né? Da formação do ser humano. E hoje em dia a gente já tem esse processo aí de mudança que muitas escolas já estão trabalhando com práticas colaborativas, com inteligência emocional, tem alguns livrinhos, algumas coisas. Meu filho mais novo mesmo, na escola dele, ele tem PEC, né? Que chama que essas práticas colaborativas que une todo mundo para conversar sobre amizade, sobre ver o outro, sobre colaboração, sobre compreensão e sobre entender as nossas inteligências também, né? Aquele filme Divertidamente da Disney, ele traz muito isso e é muito incrível, porque o que acontece? Nós temos as nossas emoções primárias, que são emoções básicas, que são ligadas lá na nossa ancestralidade, com o instinto de sobrevivência, com o objetivo de preservação da espécie, mas eles estão genética. Em nós, é genético. Não tem como a gente se livrar dessas emoções. E nem tem como a gente controlar. A inteligência emocional não é sobre controle emocional, mas é sobre a gente conhecer como a gente funciona, conhecer como essas emoções funcionam em nós, né? Para a gente, a partir disso, administrar, gerir melhor. E sem essa base, esse conhecimento, essa formação, quantos atletas vêm de famílias completamente desestruturadas, não tem estrutura nenhuma, e muitas vezes o esporte é o único meio que eles têm para salvar uma vida, uma família, toda uma estrutura. Eles investem tudo que eles têm, né, apostam naquilo, a família inteira às vezes está apostando naquela pessoa para salvar todo mundo. Só que não existe estrutura emocional. Então, eu não sei como que os clubes estão atuando nesse momento, principalmente os clubes formadores, e investir também nesse lado. Eu lembro que tem alguns trabalhos sérios que são feitos que colocam isso. Porque daí uma pessoa que cresceu, né, tem a visão de mundo dela, as crenças, tem o que ela foi exposta ao longo da infância, juventude, daí vem para a área do esporte, o esporte de alto rendimento, gente, o que todo mundo vê é o glamour, né? Como você falou, mas tem 3 milhões por mês entrando na conta, não sei quantos bilhões de patrimônio, mas a parte, o dia a dia, a dedicação integral, que essas pessoas têm que abdicar ao longo da vida, né? Não vive uma vida normal como a gente, que pode ir ali, sair, beber, brincar, voltar a hora que quer, aproveitar. Não, tem compromissos sérios de disciplina. Não vou dizer quem é, porque é uma pessoa conhecida e o pai dele também é conhecido. É o filho de um ex-jogador de futebol famoso, foi de seleção brasileira, que jogava muito bem. E ele abandonou e foi exercer advocacia, foi estudar direito. Eu falei, cara, mas você diz que você joga demais, né? Que você é melhor que seu pai, inclusive. Ele falou, não, primeiro eu não sou melhor que meu pai. Segundo, ainda que eu fosse igual, eu não quero para os meus filhos o que o futebol fez do meu pai para comigo. Eu quero estar nos aniversários dos meus filhos, no dia dos pais, eu poder ir na escola lá receber homenagem, porque eu não tinha nada disso, porque meu pai estava para lá, para cá viajando. Então essa inteligência emocional, até o atleta de alto rendimento, ele tem que ter para poder educar o filho, né? Sim. Porque se ele chegar em casa, essa semana eu comentava com um cliente aqui de escritório sobre jogador de futebol, mas o cliente não é da área de futebol, é da área de restaurantes. E eu comentei com ele que uma vez o saudoso Valdir Pérez, ele deu uma entrevista para um jornal e ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci, que a filha dele chegou em casa brava com ele. Por que você está assim? Porque todo mundo lá, a professora perguntou qual a profissão do seu pai? Um era advogado, outro era médico, era dentista, outro era comerciante. Aí quando chegou no meu pai não trabalha, ele só joga bola. Perdão. E ele falou, poxa, mas é meu trabalho. Poxa, pai, mas você só joga bola. Eu fiquei com vergonha. Agora eu vou falar uma coisa que ele não falou isso. Agora eu vou falar eu. Tá. Se um atleta desse, quando eu ouvi isso de um filho, ou de uma filha, enfim,
e ele não tiver preparo, ele vai dizer, mas olha, os pais dos seus amigos não ganham o que eu ganho, não tem a vida que você tem. Mas será que para a criança está pouco se importando com aquilo? Eu não gostaria de ter o pai no dia dos pais lá para entregar aquele bilhetinho. Como os que eu entregar para minha mãe morreu faz pouco tempo, eu achei lá na casa dela as coisas que eu dava na infância. Sim. Ela guardou tudo. E aí ele não tem isso. É verdade. Não é fácil, né? Mas você vê que bacana, porque qual que é a tendência do ser humano? Normalmente é repetir padrões familiares. Então aí no caso desse pai e filho, ele teve uma educação, uma formação base que ele se conectou aos valores dele. E ele estava consciente de quais eram os valores importantes para ele. Por isso que eu falo que como que a gente desenvolve a inteligência emocional? Porque inteligência emocional é o que hoje em dia a gente chama de soft skill, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas que conseguem empregos, posições no mundo empresarial, no próprio mundo esportivo, pelas suas habilidades técnicas, né? Pela sua expertise, pelo seu currículo profissional, mas elas põem tudo a perder por conta da inabilidade emocional. Né? Comportamental, porque comportamento e relacionamento é tudo. Não adianta a gente ser o melhor, né? O advogado assim melhor naquilo que você faz se você não tem essa inteligência de lidar com pessoas, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. E daí isso vai trazendo problemas de relacionamento pra gente que todas as portas vão se fechando. Então a inteligência emocional é uma soft skill hoje da mais importante. E como que a gente desenvolve ela? Porque a gente não nasce com ela, mas é fundamental que a gente desenvolva. E a gente desenvolve o quê? Através do autoconhecimento, não tem outro caminho. Você e todo mundo que está assistindo aqui, vamos pensar naqueles nossos colegas de faculdade que eram os crânios, os gênios e que não deram em nada na vida. Sim. Porque eles tinham inteligência QI, mas não tinham inteligência emocional, não souberam lidar para ingressar na vida em sociedade, né? Exato, exato. Inclusive pessoas com o nível de QI, de inteligência muito alto, normalmente você percebe que são pessoas que acabam enfrentando mais desafios, mais problemas ao longo da vida. Por quê? Porque muitas vezes elas estão vendo o que ninguém vê, elas entendem de uma forma diferente, elas veem um mundo diferente, e daí gera esse conflito. Não tem porque elas não entendem as próprias emoções. E inteligência emocional não é só sobre a gente entender e gerir as nossas emoções, mas sobre a gente ter percepção para a emoção do outro. E daí, se a gente não cria essa habilidade de empatia, de olhar e ler a emoção do outro, isso cria ainda mais conflitos. Mas quando você vai fazer uma palestra para atletas, eles não gostam desse assunto, né? Sim, Queria mas... saber, gosta ou não gosta? Não gosta. Lá vem a tia para falar aquele negócio. Então, mas você... Tô perdendo meu tempo que eu queria estar jogando bola lá, treinando, batendo falta, e aí vem falar esses negócios aqui. Né? Mas daí sabe como a gente faz? Porque são 5 passinhos de inteligência emocional para a gente aplicá-la para o esporte. Né? Que primeiro, o atleta ele precisa se conhecer. Então ele tem que ser feito um trabalho nele, porque ele não vai conseguir sozinho, óbvio, precisa de uma ajuda, de alguém ali que ajude para que ele se conheça um pouco. E esse processo de se conhecer, ele pode ser, ainda mais para atletas mais novos, assim, feito de forma lúdica, de forma leve, que envolve eles nesse processo. E vai trazendo o fato de ir acessando coisas que nem eles sabiam que tinham. Né? A gente trabalhar com pontos fortes. Vamos pensar um pouquinho, você está falando que está se formando. E quando vai para aquele que já é formado, aí que ele não quer ouvir nada, né? Sim. Mas daí existem estratégias para chamar atenção, com certeza. Né? Porque cada faixa etária, cada geração, né, tem as coisas que hoje, a geração mais nova quer tudo muito dinâmico, muito rápido. Você ficar falando uma hora para eles, depois de meia hora eles não estão prestando mais atenção em nada, né? O médico psiquiatra, psicanalista que eu conheço, ele torce para o Santos e ele estava envolvido lá com o Santos numa época que eu também prestei serviço para o Santos Futebol Clube. E ele ia fazer palestras. Na época que o Neymar estava aí, começando, já estava novinho. Mas não, o Neymar já estava um pouquinho mais maduro, já era o Neymar. Mas eu não sei se foi o Neymar, ou se foi o Robinho, sei lá o quê. Porque o pessoal, os jogadores falam, toda vez que esse tio vem fazer palestra aqui, a gente perde, não queremos mais ele. Será que isso mexia com os atletas? Eles não iam bem no jogo?
Ou era uma mera coincidência? Queria alguém para me falar isso. Eu nunca perguntei isso Ó, quase falei o nome dele, não vou falar aqui, caso ele não queira, né? Sem autorização é complicado. Negócio, aquele LGPD, né? Eu quero saber de encrenca. O que você acha disso? Então, é complicado, porque daí a gente teria que entender como que se davam essas palestras, né? As pessoas devem estar falando, e o que deu? Pô, mandaram o cara embora, né? Melhor ficar com os jogadores, né? Preferiram acreditar na superstição. Né? Porque, na verdade, coincidências não existem, né? Eu brinco, eu adoro essa frase que eu falo. Não existe coincidência, tudo é providência. Tudo é como tem que ser. É forte isso, né? Poxa, não existe coincidência. Eu vou marcar tudo aqui. É providência. Tudo é providência. Tudo é providência. Gente, eu tenho que aproveitar, né? Não, tô brincando, mas tô marcando. Então, você acha que mexia mesmo com a cabeça deles, eles iam lá pro campo falando, nossa, de onde eu vim? Eu pensei que tivesse vindo de Carapicuíba, agora o médico tá falando que eu vim de outro lugar e tal. Ó, tô brincando de Carapicuíba, que eu tô para receber o título de cidadão lá da cidade, não vão deixar vir dar o título, porque eu fiz essa brincadeira, né? Outro dia eu tava com esse rapaz também num evento lá em Campinas, aqui com o Luciano, e eu fui falar, poxa, gente, não existe time pequeno. O time da última divisão lá do Acre, pro pessoal de lá, é o maior time do Brasil. Sim. Pô, tinha um sujeito lá do Acre, falou, o cara aqui é do Acre. Eu falei, pô, eu adoro o Acre, nunca fui lá, meu sonho é viver no Acre. Brinquei, né? Mas você também não estava... Não, eu não estava ofendendo. Você estava falando sobre valor, não, né? mas o rapaz não ficou chateado. Sim. Tanto que ele veio falar comigo, eu falei, sabe por que eu dei o exemplo do Acre? É que você há de convir que o Acre é longe, né? Sim, e não tem tradição no futebol, né? São 3 estados que eu não conheço, Acre, Rondônia e Amapá. Até Roraima eu já fui, no Acre ainda não fui. Mas ele falou, não, eu entendi, mas porque eu estava até elogiando, porque o Acre é longe, ninguém sabe quantas divisões de futebol tem no Acre. E isso é verdade. Se você falar, o Corinthians é um clube grande e foi jogar com um clube pequeno. Pequeno na minha visão. Sim. Mas o cara lá da cidade que gosta daquele clube, então eu não uso esse termo clube pequeno. Eu falo clube que não tem a expressão nacional, que tem um Flamengo. Mas para ele não é o time pequeno, não é? Sim. Isso é inteligência emocional. Com certeza. Tô ficando bom. Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Depois eu vou marcar. O seu filho tá ali e vai me ajudar. Que tá... Fabiana, o papo tá maravilhoso, mas a gente tem a limitação de tempo. Que maravilha de papo. Eu tenho certeza que quem assistiu adorou. O bom de estar na internet, lá no canal do Lê em Campo, que você volta, vê de novo, passa. Nossa, foi Dá muito... um pause para anotar as frases de efeito, que a gente adora. Anota, né? Então, para te encontrar lá no Instagram, outras redes sociais, você fica à vontade aqui para falar. Tá. O meu Instagram é @_Fabi Vilela. Tudo junto com 2 L's no Lé. Vamos colocar aqui embaixo para o pessoal te encontrar. Para facilitar. E nas outras redes sociais, Facebook, LinkedIn, eu tô sempre como Fabi Vilela, tá? Então, pessoal, é um convite que eu faço, quem se identificou, quem gostou do conteúdo, a gente está sempre lá fazendo lives, trocando ideia, trazendo conteúdos de inteligência emocional, de sabedoria para a vida, né? Porque acho que a vida é um grande aprendizado e a gente está aqui para aprender uns com os outros, para ter essa troca. E isso também é inteligência emocional, né? A gente aprender a lidar com as diferenças. E a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende com o outro. Eu falo, a pessoa mais humilde, se você parar na rua, um desses moradores de rua que vem te pedir alguma coisa, você conversou com ele 2 minutinhos, alguma coisa ele te ensinou. Com certeza. Todos somos fontes de sabedoria. E se não fosse pra gente aprender, o mundo não seria tão diverso, né? A gente primeiro que chegaria sozinho, isolado, e tá tudo bem, não precisaria viver em sociedade, vir em família e enfrentar tantos desafios, né? E como dizia o Gandhi, né? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. E é isso que a gente tem que fazer. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem nossa entrevista. Fabi Vilela, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Continue aqui conosco assistindo nossos vídeos e até o próximo Professor Zainag Entrevista. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.